Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Bom dia a todos. Estava aqui meditando na palavra de Deus e abri aqui nesse capítulo, de capítulo 33 do livro de Ezequiel, que fala sobre o ofício do verdadeiro profeta. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa palavra muito forte, para a nossa reflexão, para o nosso livro espiritual, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do povo, os filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele a espada vem sobre a terra, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na tua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dizei à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dizei aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão
em memória todas a sua justiça, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu mau caminho e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito forte, né? Não vou ter tempo aqui de estar explanando esse capítulo, mas leiam em casa, medite bem nessa palavra, é muito importante. É uma palavra de juízo, é uma palavra que a gente tem que guardar em nossos corações e estar sempre meditando nela para que o dia do Senhor não nos pegue desprevenidos. Que diz a palavra do Senhor, né? Que se o justo, né, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não viverá em memória todas as suas justiças. Não virão em memória toda a sua justiça, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Né? Aqui está dizendo, né, que uma pessoa justa, né, que o Senhor, ele fala, né, que a pessoa, quando disser ao justo, certamente viverá, e ele, porventura, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. É aquela pessoa que é justa, né, que pratica a justiça, uns 20 anos, aí passa dá um deslize, uma queda, né? A Bíblia fala que a sua justiça que foi feita de 20 anos atrás será apagada, né? Porque será manchada pela sua iniquidade. E porventura, né, ele não deixando de praticar a impiedade, a iniquidade, ele morrerá por essa iniquidade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é muito séria, como diz aqui no verso 15, restituindo, tá meio difícil para me ler aqui, mas os irmãos tenham paciência e medite nessa palavra. 15, no verso 15. Restituindo esse ímpio. Não. Aqui no verso 17. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é o que não é reto. É que não é reto. Então o caminho do Senhor é reto, né? Todavia a gente fala, né, que o caminho do Senhor é reto, mas nós mesmos não andamos nesse caminho. Andamos vacilante, né? Manquejando. Andando no caminho do Senhor e na nossa própria vontade, na nossa própria iniquidade, na nossa própria impiedade. E no verso 19 diz, né, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo o juízo e justiça, ele viverá por isso.
Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então aqui no verso 20 diz, né, que o Senhor vai julgar cada um segundo o nosso caminho. Então, a salvação ela é individual. Deus não vai julgar eu pelo caminho do meu irmão e nem vai julgar o meu irmão pelo meu caminho. Então, cada um tem que tomar conta, né, da sua própria vida e cuidar em fazer a justiça de Deus, em praticar a justiça e o juízo de Deus. Porque Jesus, né, a palavra de Deus, ela é fiel e nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus e Deus vai salvar-nos no dia do Senhor.